Take it easy, my brother Jardim. Não. Aqui não é o canal de música. Aqui é um canal do Bad Draw, grande canal de programação. Enfim, deixa eu me recompor aqui mentalmente. Eu tava resolvendo um problema de lógica. Hoje eu já resolvi um problema de lógica aqui. Já fiz um teste de 30 questões aqui pro Santander sobre lógica, né? E aí já tô aqui. Agora eu tô aqui com esse vídeo que eu tô planejando desde ontem. Tá? A gente vai falar sobre CSS dentro do Wix Studio, mas a gente não pode falar de CSS dentro do Wix Studio sem falar um pouquinho sobre CSS, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre CSS, o que nos leva a falar um pouquinho menos ainda sobre HTML, e aí a gente vai falar sobre o CSS dentro do Wix Studio, porque essa é uma funcionalidade que chegou e eu sei que muitos usuários ficam se perguntando para que eu vou usar isso aqui. Eu posso modelar tudo na mão realmente. Posso modelar tudo na mão, as coisas já ficam aí prontas. E o que eu estou perdendo tempo aprendendo CSS? Você nunca perde tempo aprendendo, essa é a grande verdade. A não ser, né, aquele aprendizado inútil. Por exemplo, você saber que gatinhos têm bilhões de visualizações na internet. Pode ser um aprendizado inútil, mas de repente você usa isso para fazer anúncios e ganhar dinheiro com marketing. Então você nunca perde tempo aprendendo, certo? Então, ou perde também, eu não sou o dono da verdade, certo? Eu quero te dizer que eu tenho cursos publicados na Udemy e essa aqui é a minha merchan. Ela deve durar aí uns 15 segundos. Eu vou te dizer que eu publiquei cursos na Udemy, que esse é com o objetivo de te trazer mais para perto desse diálogo que acontece aqui no canal do YouTube, sim. Os cursos foram feitos para que esse diálogo aqui fosse mais claro e que você entendesse o que está acontecendo aqui, tá? O Wix, ele lançou recentemente uma nova plataforma, que é o Wix Studio. Se você não é um alienígena e você tem visto a internet, você está sendo bombardeado aí sim pelo marketing do Wix em cima do Wix Studio, tá? Eu vou usar esse aqui, né? Eu tenho aqui um pronto, onde eu fiz a navegação. Eu vou chamar esse aqui de renomear site, vou chamar esse cara aqui de Sandbox Studio. Tá? Que é onde eu boto aqui alguns códigos e ok. A gente vai usar esse cara aqui. Então você está sendo bombardeado aí. O Wix Studio, chegou a hora, o que você estava esperando, né? Potencialize aí a sua agência, né? Eles estão com esse marketing aí em cima do Wix Studio. O Wix Studio, para quem já usava o Wix, trouxe essa novidade. O CSS. Cara, mas o que é isso, né? Deixa eu só deixar aberto ali o meu Sandbox, que eu perdi aqui no meio do meu emaranhado de código já. Eu vou digitar aqui, ó, Sandbox. Ele vai aparecer. Eu tenho um Sandbox antigo que já nem serve mais para usar porque ele já está muito pesado, tá? E agora a gente criou esse aqui. Vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou usar um editor de código que é muito popular entre programadores, que é o Visual Studio. Vou abrir aqui uma new window nele, tá? E abrindo uma nova janela, a gente tem a chance de criar um novo arquivo, tá? New file aqui. Ele está me perguntando, eu vou chamar esse aqui de teste, né? Teste.html, tá bom? E ele está me perguntando aqui onde que eu vou salvar ele na área de trabalho. Tá aqui, create file. Nada mais do que um arquivo em branco, ok? Mas se eu vier aqui digitar HTML, ele me oferece aqui um template de HTML5. E isso aqui basicamente é um template de HTML, ok? Tá, o HTML, aqui como eu te disse, a gente vai falar só um pouquinho nele. Ele é uma linguagem de marcação, ele não é uma linguagem de programação, ele é uma linguagem de marcação porque ele é usado para construir esquemas ali, onde as coisas ficam organizadas. Vamos entender isso? Aqui é o red, a gente pode chamar o red basicamente de uma tag aqui, ó. Isso também é um detalhe sobre o HTML. O HTML, ele inicia-se, né, assim, entre esse sinal de menor e maior, aí tem o nome da tag. O HTML tem nomes próprios para tags, mas de maneira avançada você também pode criar suas próprias tags. E ele fecha assim, ó, com menor, barra, nome, aí, então o body inicia aqui e fecha aqui, ok? E aqui dentro a gente escreve o body. Num HTML básico de uma página, a gente vai ter aqui a identificação do doctype, o início da tag HTML, aqui propriamente dita, da tag red, que eu chamo aí uma tag de configuração, onde a gente coloca basicamente configurações da página, né, e algumas coisas
a mais, e a body é onde fica o conteúdo. Por exemplo, tá? Eu vou usar uma tag aqui que se chama H1, tá? Que é uma tag onde a gente, para escrever textos fortes, chamativos na página. Eu vou te dizer aqui, hello mundo, né? Hello mundo. Você que nunca viu, vou dar um save aqui, ó. Eu vou vir aqui no arquivo que eu criei, ele deve estar aqui na área de trabalho, em algum lugar perdido no meio das minhas coisas. Está aqui o teste, tá? Não é esse cara aqui para variar, eu fico dando nome de teste para as coisas, depois fica até complicado de encontrar. Mas procurando aqui eu não estou vendo ele, tá? Teste, não sei o que, eu vou entrar lá de novo no meu HTML, aqui teste HTML, eu vou dar aqui um save as, né? Para eu salvar ele de novo. Tá aqui teste HTML, está dizendo que ele, não, eu não botei na área de trabalho, eu botei ele dentro do meu usuário lá, né? Então vou só arrastar e ele vai estar aqui, pronto. Tá lá, hello mundo, certo? Beleza? Então, ó, é uma página. Poderia estar num servidor e ok. E a gente vai ter umas outras coisas também, certo? Aí se eu quiser escrever um parágrafo, certo? Vamos lá, vamos botar aqui um P, né, que é a tag de parágrafo. Estou vendo HTML com BadDraw. Isso porque eu vou ver CSS para o Wix Studio. A volta que esse cara tá dando comigo, meu irmão. Tô puto. Eu sei que você tá assim. Eu sei que é assim que funciona. Eu estaria, né? Fazer o quê? Doido para adiantar o vídeo, mas se você não entende esses conceitos, é legal que você assista. Então, ó, basicamente, ao fazer isso, ó, eu tenho elementos aqui sendo adicionados na minha página, né? Vou dar um F5 aqui. Eu acho que eu não estou apontando ali, como eu arrastei o teste para um outro lugar, eu não estou apontando para o arquivo corretamente. Então, vou dizer um abrir com Visual Studio Code aqui. Vou dar um open simplesmente, ó, tá vendo que ele não botou o P. Então, certo? Estou com o BadDraw vendo HTML, ok? Então, beleza. Feito isso, você vai ver que o nosso arquivo lá, ó, ele vai se atualizar. Deixa eu achar aqui o nosso queridíssimo Edge que eu fechei, tá? Abrindo lá, estou com o BadDraw vendo HTML. Só que, ó, a gente vai montar, e aí você vai dizer, ah, beleza. E aí, mas eu queria que o meu texto fosse assim, assado, tá? E de maneira bem óbvia, o CSS ele veio para resolver essa questão, a questão do estilo, né? Então eu tenho aqui, ó, um H1 e um P. Hello mundo, né? Vou botar aqui alô mundo. Estou com o BadDraw vendo HTML. Bacana. As próprias tags HTML, elas permitem alguns atributos. Se você olhar essa tag aqui, meta, por exemplo, ela tem um charset igual ao UTF-8, né? Então esse H1, por exemplo, ele pode ter algum atributo também nele, né? E aí você consegue fazer algumas manipulações, né, nesse sentido aí, tá? Só que isso é insuficiente, né? Vamos dar uma olhada aqui, por exemplo, na tag image. Vamos botar aqui, ó, img. Isso aqui é um exemplo de uma tag que ela não fecha, tá? Ela abre e ela fecha em si mesmo. Já já você vai ver. src, que é um endereço de imagem que eu poderia pegar um da minha máquina ou um daqui mesmo. Eu vou pegar essa imagem aqui, ó, copiar o endereço da imagem, vou colocar lá, talvez o endereço seja bem grande. Vou colocar isso aqui no src. Você está vendo que a própria tag tem um atributo src que é igual, né, ao endereço da imagem. E aí ela fecha em si mesmo, do barra e já fecho aqui a tag assim mesmo. Aí você vai ver que ao abrir lá, ó, a gente já vai estar com a imagem. Shift F5, tá lá a imagem também. Então a gente está construindo aqui o nosso HTML, ok. Então a gente poderia também usar sistemas de estilização. A imagem, por exemplo, ela permite que a gente bote um widget, certo? O widget igual a 200. Vou botar aqui igual a 50 para a gente ver mesmo como mudou, tá? Deixa eu só pegar aqui o Edge que eu tô, tá? Botei aqui Shift F5, pronto, olha lá, tamanho de 50 pixels. Então tá ali a nossa imagem. Então o CSS ele vem, né, ele vem solucionar essas questões para a gente. Vamos entender como, tá? Nós temos basicamente 3 maneiras de incluir CSS no HTML. Só que esse aqui não é o foco, tá? Nós temos a maneira assim de botar
uma tag style e escrever aqui dentro o nosso CSS, ou escrever uma folha externa de CSS, importar essa folha através da tag link, tá? Ou escrever dentro do próprio aqui, ó, um style, né? Style igual, e a gente escreve o CSS dentro desse atributo aqui do P, por exemplo, tá? No nosso exemplo aqui, eu vou abrir aqui uma tag style, tá? Style, e vou fechar ela lá embaixo, certo? O VS Studio já faz isso pra gente. E a gente vai decidir o seguinte, a gente vai dizer que o P, né? Aí eu abro e fecho aqui as chaves, e aqui dentro é onde eu vou escrever as minhas regrinhas de CSS. Então eu vou dizer que o P, nós temos um P aqui na página, ó, ele vai ter uma font size, né, que é um tamanho de fonte igual a 18 pixels, ok? Vou dar um Ctrl S aqui, vamos lá ver se alguma coisa mudou, ó. Então vou dar um Shift F5 aqui, ó, a nossa fonte ela já mudou de tamanho. Mudou pouco, né? Não deu para de repente você ter certeza. Ah, o BadDraw tá mentindo para mim. Então vou botar um tamanho 30 para você ter certeza que eu não tô mentindo para você, certo? Então olha lá. Estou com o BadDraw vendo HTML. Mas o CSS vai um pouco além, ele tem algumas coisas bem bacanas, tá? Tem umas coisas bem bacanas mesmo. Por exemplo, a nossa IMG aqui, ó, tá? Tirar aquele tamanho de 50, a gente consegue se referir a algumas tags pelo atributo class que elas possuem. Então vamos dizer que P tem a class BadDraw parágrafo, tá? Então a gente consegue definir, ó, botando assim um pontinho, ó, pontinho, BadDraw parágrafo. Então com esse pontinho eu digo que a classe BadDraw parágrafo, né, vou tirar ali do P esse font size 30 e botar ali aqui, ó, botar aqui, ó, classe BadDraw parágrafo, tá? Vai ter uma font size 30. E como o P é BadDraw parágrafo, ele vai ter a fonte 30. Continuou 30 ali, certo? Então, bacana. Agora a gente vai fazer isso também para o H1, para você ver como é que o CSS ele trouxe praticidade. Eu vou pegar aqui essa classe, ó, e vou passar aqui para o H1. Então, o H1, ele também vai passar a ter uma font size de 30. Olha lá, agora eles têm uma fonte igual, certo? Então, o CSS, ele permite a estilização de elementos do HTML, tá? E tem umas coisas mais interessantes que vão além. Por exemplo, se eu botar aqui, que é a classe BadDraw parágrafo, ó, classe BadDraw parágrafo, né? Ponto, 2 pontos, quer dizer hover. Eu esqueci até o nome técnico que tem isso aqui, né? Subseletor, alguma coisa desse tipo. Mas basicamente é quando eu passo o mouse em cima. Quando eu passo o mouse em cima, a fonte vai para 40, né? Vou dar um Ctrl S aqui e vamos lá ver o resultado disso. Então passei, ó, passei o mouse em cima, a fonte foi para tamanho 40. Entende? Então o CSS também tem essa coisa legal de lidar com alterações, tá? Mas fica mais legal quando a gente usa, por exemplo, a propriedade transitions, né? Aí a gente bota aqui 1 segundo, né? Que é a transição para que isso aconteça, né? Para que não seja tão brusco. Vou dar um Ctrl S aqui. Olha, uma outra coisa também que eu gosto, por exemplo, cursor, isso para a gente finalizar aqui, tá? Pointer, né? Porque aí ele vira uma mãozinha. Então você tá vendo já que o CSS começa naquele basicão e mundo afora, certo? Ctrl S, tá? Vou dar um Shift F5 aqui, ó. Que bacana. Ele, ao invés de vir brutamente, ele faz, durante 1 segundo, ele faz a modificação da fonte do tamanho 30 para o tamanho 40, tá? Somente com esse códigozinho aqui que a gente fez, beleza? Então, com isso em mente, que o CSS tem essa função, agora a gente vai lá para o Wix Studio. Você vem comigo lá para o Wix Studio, beleza? Então, cadê o nosso Wix Studio? A coisa mais linda que o Wix fez aí nesses últimos dias. Deixa eu ver aqui. Na verdade, eu estava trabalhando, né, já sobre alguns exemplos. E eu queria até encontrar onde é que eu estava fazendo isso para de repente já reutilizar algumas coisas, mas eu acho que não vai rolar. Tá aqui, é o MySite 3. Eu chamei aquele lá de sandbox, mas esse aqui é que, na verdade, tem mais potencial para ser o meu sandbox. Aquele que vai ganhar a medalha de ouro dos sandbox aí, certo?
Então aqui no Wix Studio a gente vai entender como é que esse conceito, deixa eu ver aqui quanto eu já fiquei aqui no vídeo, 15 minutos, certo? Só para te explicar o conceito de que o CSS ele vem fazer. A gente entende que o Wix, né, ele já nos oferece o que o HTML ofereceria, né? Ele já nos oferece basicamente, deixa eu fechar aqui, isso aqui, pronto. O que o HTML, porque com HTML eu vou lá, tenho que escrever a tag P, certo? Você viu, a gente escreveu um H1 e tal. Então com o Wix eu venho aqui, ó, pego por exemplo o título e coloco aqui direto, né? E mais do que isso, ele permite que eu arraste, coloque onde eu quero, né? Eu tô vendo aqui que ele me deu uma trave, eu vou fazer um refresh. Se eu quiser botar uma imagem, eu simplesmente arrasto, eu não preciso escrever HTML, tá? E o CSS no Wix, de certa forma, ele sempre ficou limitado ao que a gente chama de customização, né? Por exemplo, ao invés de escrever CSS, eu seleciono aqui, venho aqui na lateral, ele tá preto, aí eu boto ele verde. Exemplo, ele tem a font size, lembra que a gente botou font size 30? Eu boto font size 30 por aqui, ó, e já resolvo. Então eu não preciso basicamente de CSS, esse é o primeiro pensamento que a gente tem. Mas, primeira coisa, eu vou mostrar para você como botar o CSS aqui. Depois eu vou te mostrar um case real para que você diga assim, esse CSS ele realmente pode ser interessante aqui dentro da plataforma Wix Studio, tá bom? Esse é o nosso diálogo aqui dentro do Wix Studio. A primeira coisa que a gente vai fazer, tá, é realmente adicionar um CSS. Eu vou pegar aqui, ó, uma imagem, tá? Eu vou pegar aqui seções, mídia, uma imagem qualquer do próprio Wix mesmo, tá? Deixa eu achar uma aqui que eu me simpatize, porque tem que ter emoção no processo, né? Certo? Eu vou pegar essa imagem aqui, tá? É uma imagem comum, adicionar título, ok? É uma imagem comum. Ela tá com o nome de Image X1, tá? Né? Image X1. Tá tudo bem. Se eu abro aqui na lateral, ó, tá vendo? Eu tenho aqui algumas coisas já que eu já tinha feito antes. Deixa eu só apagar, tá? A gente não precisa disso aqui para nada, por hora, tá? E você vai ver que eu tenho aqui, ó, classes CSS. Olha que bacana. Abrir global CSS. Você vai ver aqui que eu já fiz algumas coisas, né? E inclusive você já consegue também fazer links aí com o que você já tinha visto, ok? Por exemplo, esse ponto aqui, ó, significa que isso aqui é uma classe caixa redonda, tá? Vou só aqui tirar esse processo aqui de passar que estava ali, para que a gente faça isso do zero. Então vamos lá, escrevi a classe aqui, ó, classe caixa underline redonda. Vou selecionar o nome dela, ó, tá vendo? Ctrl C. Agora, com a imagem selecionada, eu consigo vir aqui em classes personalizadas. Você está vendo que o Wix diz que essa classe aqui, que esse elemento, ele tem uma classe que se chama Image. Clicando aqui, ó, eu poderia sobrescrever a classe Image. E isso funcionaria para todas as imagens que eu colocasse no sistema. Então, cuidado com isso, tá? A não ser que você tenha certeza que você está fazendo, não faça isso. Então eu vou clicar aqui, tá? Eu vou, em vez de chamar de caixa redonda, eu vou chamar só de redonda, assim, menor, tá? E o que eu vou fazer aqui? Eu vou estabelecer que, você vê que o Wix tem aqui, ó, border radius, tá? Border radius 50%, tá? O que eu estou dizendo aqui? Para ele ficar redondo, para essa imagem ficar redonda, tá bom? Border radius 50%. Ok. Então, como é que eu faço agora para essa imagem pegar isso? Vamos lá. Eu vou vir aqui em classes personalizadas e vou dizer que ela tem uma classe que se chama redonda. E vou dar Enter. Tá? Aí, né, por convenção, a gente queria que já acontecesse aqui dele pegar isso aqui e já botar ali o redonda, né? Border radius 50%. Só que na minha experiência com o Wix Studio, ele ontem, né, eu trabalhando nisso, ele demorou para assimilar que eu tinha botado a classe e tal. Aí eu passei até umas situações assim, eu falei, nossa, cara, eu acho que eu tô fazendo alguma coisa errada. Mas tá aqui, ó, a gente botou e esse é o procedimento. Aí eu vou colocar aqui, por exemplo, a caixa. Isso eu tô te passando a minha experiência exata que eu passei ontem, tá? Vou colocar uma caixa aqui, tá? Cliquei em ocultar, mas enfim.
E deixando ela aqui, ó, vou pegar essa box, vou fazer o mesmo procedimento e vou atribuir a ela, tá? Redonda. E você vê que ela já, ó, automaticamente ela já pegou. O que ela fez? Ela definiu que todas as bordas ali são redondas, mas a imagem foi lá e realmente brincou com a gente. Então, tô aqui, seleciono para a imagem, não vai. Mas a gente sabe que tem que ir, tá? Sabe que tem que ir. Só que eu vi isso ontem, vou te passar o que eu vi ontem dessa questão aqui da imagem. Na imagem só funcionou quando eu passei aqui um overflow, tá? Hidden, tá? Aí ele foi e funcionou para mim. Então, agora ele funcionou. Significa que o Wix, em algumas maneiras, né? Ele vai ter alguns elementos que não são diretamente como a gente pensa. Aquilo ali a gente pensa que é uma imagem. Mas no fim, ele pode não ser uma imagem. Mas, BadDraw, como assim uma imagem que não é uma imagem? Vamos lá. Quando eu dou Ctrl Shift I aqui no teclado e procuro os elementos de página, tipo aqui, ó, né, eu quero inspecionar os elementos, tá? Eu tô aqui, o Wix Studio nem deixa a gente fazer muita seleção aqui, tá? Igual os outros editores faziam. Mas se a gente for olhar aqui esses elementos, você vai ver que essa imagem, ela basicamente pode estar dentro de uma div. Entende isso? E isso faz com que a gente não consiga afetar diretamente a imagem. Então, quando eu botei ali um overflow, aí eu consegui fazer com que o sistema funcionasse. Aqui a gente não vai conseguir, tá? Mas é bom ir sabendo dessas coisas, que existem hacks, né, para que as coisas funcionem. Então, border radius aqui, a gente conseguiu aí colocar na caixa e na imagem, tá? Então tem uma outra coisa interessante que eu quero mostrar para você também. Isso aqui é a maneira básica de se atribuir um CSS, tá, a um elemento. Tá? Agora a gente vai adicionar aqui um botão na página. Eu ainda vou chegar na parte onde eu te mostro que assim é interessante ou não, né? Eu vou pegar esse botão aqui, vou vir aqui no código de página, propriedades e eventos, né, que é o código da página aqui, ó, código da página, e a gente vai dizer o seguinte: button ponto on click, né, que é a função de clique. Nós podemos fazer o seguinte, ó, eu vou tirar aqui, ó, vou vir aqui em classe CSS, vou tirar essa classe redonda da imagem, tá? E aí eu vou vir aqui no clique do botão e eu vou dizer que essa imagem, né, imagix ponto, custom class list, né, custom class list ponto add, e aí eu vou passar aqui o redonda, ok? Então eu estou dizendo que quando eu clicar no botão, essa imagem ela vai receber aquela classe redonda. Olha o que aconteceu. Ela ficou redonda. Então a gente consegue, através de eventos do Wix, passar uma classe, tá, para um determinado elemento. E agora a gente vai fazer o contrário ali, ó, com a nossa box. A gente vai fazer um remove. Só que eu tenho que trocar aqui, ó, box 1, tá? A gente consegue adicionar a classe e também retirar a classe que a gente tinha colocado através de eventos. Ó, tirei, ó, e ela ficou quadrada. Então a gente tem o add, o remove e a gente tem o toggle. O que é o toggle? É a variação entre colocar e retirar. Então eu vou estar aqui, ó, coloco, retiro. Ó. Clicando no mesmo botão eu coloco e retiro a classe. Bem bacana. Então a gente viu um método básico para se adicionar classes no Wix. Agora eu vou fazer o seguinte com vocês, vamos vir para um real case, tá? Eu não sei vocês, mas eu considero esse botão aqui, ó, o botão de upload de imagem do Wix, muito fora da curva, tá? Upload de imagem, botões de upload, aqui, ó. Eu acho ele feio, tá? Não tem outra palavra, eu acho ele feio. E tudo que eu queria, tá, era ter um método de lidar com ele de uma maneira que ele não aparecesse nos meus sistemas. Por quê? Porque internet afora, o que a gente vê são caixas estilizadas, né? Por exemplo, eu vou usar essa aqui como modelo. Eu vou fazer um modelinho aqui bem simples. Vou colocar ela azul. Vamos pegar aqui um decorativo, tá? Decorativo. Eu vou botar aqui mais formas básicas. Vou botar aqui uma upload, né? Alguma coisa que remeta a upload, tá? Isso aqui, ó.
que não veio, né? Por algum motivo, não resolveu não aparecer, ou apareceu e eu não vi, mas acontece muito, né? Para quem está trabalhando assim. Ok, vamos upload. Ou eu botei errado também. Eu costumo dizer que a máquina está sempre certa. Acho que eu não cliquei em adicionar. Cliquei, não veio, mas muito obrigado. Então vamos botar o que já está aqui. Eu acho que assim a gente consegue botar, alterar a forma básica, né? Upload, tá? Aqui. E aí a gente muda para aquela lá. Pronto, agora vai ficar ok. Então vamos dizer, ó, isso aqui é muito mais a web de hoje do que o que a gente vê naquele botão do Wix, tá? Eu vou botar isso aqui um texto, pegar aqui um parágrafo qualquer, e vou botar aqui selecione uma imagem, né? Você vê muito mais desse jeito por aí, ó. Né? Isso aqui remete a um botão, né? Um botão de upload. Poderia ser maior, poderia ser menor. Vamos só centralizar o texto ali, colocar uma cor mais condizente, tá? E tá feito aí um belo botão de upload. Você não acha? Eu acho mais bonito do que esse botão de upload aqui, tá? Ainda botaria aqui uma bordinha, tal, para ele ficar bem bacana, tá? Uma bordinha da cor ali azul, certinho, ó. Então ficou bem bacana o nosso botão de upload, selecione uma imagem. Só que ele não tem função e a gente não consegue transferir o evento desse botão aqui para dentro. Então como que a gente faria isso usando o CSS? A primeira coisa, coloco esse botão de upload aqui, venho aqui em configurações, tiro ali, ó, os títulos, né, o texto do botão, né, aquelas coisas todas, ele vai virar só aquela massa ali, certo? Segunda coisa, a gente vai lá, ó, vamos tirar aqui a opacidade dele total, a opacidade dele também no interativo, ó, a opacidade no foco, a gente tira a opacidade dele em tudo, ó, erro, tá vendo? Você vai ver que selecionando esse cara e vindo aqui no CSS dele, ele vai permitir pra gente, ó, 1, 2, 3, 4 classes, né? Upload button icon, upload button label, upload button field title, tá? Então, como que a gente lidaria aqui no CSS para a gente fazer isso acontecer? A primeira coisa, vamos atribuir a ele uma classe chamada, né, upload oculto. Vamos criar uma classe chamada upload oculto, tá? A gente vai dizer que ele ocupa, ó, width 100% e height, né, altura e largura 100%. Quando eu coloco ele dentro da caixa e faço isso, eu estou dizendo que ele ocupa 100% da largura e 100% da altura, tá? Eu vou deixar ele aqui no cantinho para eu poder ter acesso ainda a mexer nesse visual depois. E ele me traça de azul aqui porque ele diz que isso só é visível quando eu entro em preview. Então tá tudo bem, ele não vai me mostrar por agora mesmo. Só que aí eu tenho que tomar cuidado aqui no seguinte, ó, upload button, upload icon e upload field title. Se eu for sempre estilizar, e normalmente a gente faz isso em sistemas, todos, né, os nossos botões eles entram assim no mesmo parâmetro, né? Então upload oculto, aí eu vou dizer aqui, ó, upload icon, upload label e upload field, a gente vai definir eles como display none, tá? Eu vou dizer para eles não aparecerem, tá? Então eu vou dizer pro upload button icon não aparecer, que é esse X aqui. Também pro label não aparecer, né? Mesmo que tenha. E pro field title não aparecer também, mesmo que tenha. E todos foram grifados de azul, tá? Eu vou clicar aqui em formatar código, ele não formata, ele só tá ali mesmo de enfeite, tá? E o código formatadinho ficaria uma coisa mais ou menos assim. Tá bom? Então, usei as classes que o próprio botão me forneceu e fiz uma classe ali para fazer aquele controle. O que que falta? Falta eu atribuir a esse cara aqui aquela classe upload oculto, certo? Então, vamos dizer que esse cara aqui tem a classe upload oculto. Então, ele já tem a classe upload oculto. Vamos pré-visualizar, tá? Vamos ver o que que acontece no nosso preview. Ó, tá vendo? Sumiu o botão. E se eu passar o mouse em toda a caixa, ó, ela é um botão. Cliquei aqui, ó. Tá vendo? Olha que bacana. Então a gente conseguiu transformar aquele botão de upload usando uma caixa.
Tá, mas eu quero que essa caixa fique menor. Tá, a gente vai comprimir esse cara aqui, né? Ele tem que estar dentro do processo, né? A gente vai diminuir esse cara, esse texto aqui também, né? Vou dizer que o tamanho dele não é por aqui, mas, né? Poderia ser. Tamanho 11 aqui do texto. E esse ícone pequeno, né? Usando uma coisa diferente, né? Que em vez de assim, de um botãozão grandão, uma coisa mais linha, né? Uma coisa mais inline. Eu boto aqui assim também, né? O botão ali no fim não vai afetar. Ó, selecione uma imagem, certo? Então dou um selecione uma imagem, você vai ver que o upload button ele vai sumir e aquilo ali vai virar um novo upload button. E aí, você gostou? Percebeu que o CSS tem potencial sim dentro do Wix Studio e como isso pode, né, modificar aí bastante essa questão de lidar, né, com a aparência dos sistemas Wix? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e principalmente que ele te ajude a crescer cada dia mais nessa sua carreira de programação, se você usa o Wix, né, ou se você é só um entusiasta, e o BadDraw está aqui como um grande amigo para poder te ajudar. Tá? Um grande abraço, fica com Deus. Vou lá, 31 minutos de vídeo, nós estamos cada dia mais longos.